sempre atrasado, é? Não, estamos na hora, para dar um tempo para vocês se prepararem. E aí, professor, E como é aí, que tá por Bené, aí? tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo Tranquilo. tranquilo. Deixa eu só preparar aqui o ambiente aqui. Beleza. Pronto. Preparando aqui nosso ambiente. Cadê o Paulinho? Bom, Paulinho? Graças a Deus estou ótimo. Que Mas só bom. naquele receio de que estou atrasado, porque para mim a aula sempre começa às 8h30 e eu fico nessa coisa automática de a aula sempre começar às 8h30, É desde verdade. o primeiro período. É verdade. Mas é que como a gente tá no home office, não tem intervalo, né, Paulinho? Deixa eu só aumentar aqui o volume aqui para Valesse. me ouvi-los bem. Sempre esse volume aqui. Pronto, 100%. Tiveram um dia bom? Tranquilo, professor. Dia Beleza. daqueles da quarentena, né? 40 graus. É, só aguardando aí as aulas presenciais que Senti sua falta ontem. ontem, É, ontem. eu tô desde segunda-feira aconteceu alguns problemas aqui, eu não tô conseguindo assistir, eu tô assistindo aula pelo hoje que publico Uhum. no YouTube. Ontem nós tivemos uma boa discussão aqui, bem produtiva, foi legal. Tudo bom, Jean? Eu, eu acho interessante que tem dias que só tem meninas e hoje só tem a macharada, né? Tava desligado o áudio aqui. Boa noite para todo mundo. E aí, professor? Tudo bom, Jean? Boa noite. Né, professor? Apareceu Entrou uma menina, a a bem-aventurada. Renata. Bem-aventurada és tu, Renata. Oi, professor. Eu Oi. tava assistindo o Brooklyn Nine-Nine, desculpa. Eu achei até que o senhor não vinha mais. Aquela. Nada. Tem um que vir. Eu tô falando pra eles aqui. Tem Mas eu dias que só, tô aqui, tem cheguei, dias que só cheguei. tem meninas. Hoje só tinha meninos, até você Oi? chegar. Hum. Ah, tá. Na verdade, eu tava enrolando um pouco, né, pra dar tempo o pessoal entrar. Mas cheguei, estou aqui. A Que bom. bendita fruta. É, já temos Só então, se for o bendito fruto entre os homens, né? já temos então um bom coro, né? Exatamente. É, Tá, vamos hoje, lá. vamos lá. Deixa eu ver se está gravando aqui. Ok, gravando direitinho. A aula de ontem tá lá no YouTube, tá? Tá lá, tá no Ciscontente também. É, hoje nós vamos falar. Deixa eu pegar aqui a nossa disciplina. Duas pastas abertas aqui. Só uma. Pronto. Comunicação, mídia e imagem. Esse tripé que a gente tem debatido, né, nesse período, é, que você já tem em mente, já sabem de quais salteados conceitos de comunicação, de mídia, a grosso modo, e imagem também, que a imagem ela é trabalhada não só a imagem física, né, estática ou em movimento dos meios, tanto da fotografia, do cinema, hoje do rádio, da internet, dos meios em si, aquilo que é levado para o consumidor, para o público, para o ouvinte, telespectador, internauta, do que ele de fato vê, aquela imagem que ele presencia.
mas também a imagem da representatividade, que é aquela imagem do imaginário, aquela imagem que ele cria, que ele reinterpreta do que é mostrado, do que é documentado, do que é falado, do que é discutido. Uma imagem também, às vezes, até do surreal, daquilo que ele deduz, tendo em vista que ele vai tirar suas interpretações de tudo aquilo que lhe é oferecido. Então a gente basicamente trabalha esse pilar. E claro, uma pitada de semiótica dentro de tudo isso, né? Que a gente tem abordado, que auxilia muito na nossa compreensão do conteúdo. Hoje, dentro desse tripé de comunicação, mídia e imagem, eu queria falar do assunto. Estava programado já para essa semana mesmo sobre isso, e o que a gente tem visto é um debate muito acalorado, eu acredito que mais na internet. Para quem consome bastante a internet, eu vejo isso, esse debate hoje bastante mesmo acirrado nos meios de comunicação que usam a internet, que é o monopólio da mídia e o monopólio da fala, o monopólio da informação. Então a gente tem aí o monopólio dos meios, a grosso modo. E esse monopólio, hoje, eu vejo assim, que ele, na verdade, há algum tempo, os especialistas já vinham desmascarando esse monopólio, né? Mas como a gente não tinha muita opção, ou não tinha opção de internet para buscar informações em outros meios, a gente consumia esse monopólio e achava a coisa mais normal do mundo. Hoje a gente percebe, com o conhecimento que a gente angariou, que o monopólio ele não é bom. Que o monopólio ele acabou moldando uma sociedade com um pensamento único. E ontem a gente falou disso, né, na ética do jornalismo científico. Então, nós temos hoje não um pensamento único, porque a internet ela trouxe uma ruptura no modo de pensar da sociedade. E vamos fazer uma comparação, uma metáfora entre garantido e caprichoso. Aquela rivalidade que existe entre garantido e caprichoso, vermelho de um lado, azul do outro, né? Hoje, essa rivalidade ela está na sociedade brasileira escancarada. Direita, esquerda, democracia, fascismo, seja lá o que for, né? Não vamos entrar no mérito para discutir isso, mas assim, a gente acaba aqui enxergando que o monopólio ele está se rompendo. Essa exploração sem concorrência, esse pensamento único, a fala única da televisão, o discurso único de um lado, onde não se podia rivalizar, discordar, porque não tinha como. Mas hoje a gente tem. Então eu quero abordar com vocês hoje esse tema sobre esse monopólio da mídia e o consumo da mídia no Brasil, o monopólio da difusão da informação, mas não só esse monopólio da difusão da informação, mas o monopólio também na construção do pensamento, a construção dos consensos, do pensamento social da sociedade, que a sociedade hoje ela já não se deixa mais ser moldada por um discurso único, né? Por um discurso unilateral, mas ela já consegue hoje enxergar, e ainda mais essa geração mais nova, né, que já vem aí ávido por informação e por conhecimento, e que sabe muito bem diferenciar uma intenção, boa intenção, ou uma má intenção. Então já não consome tudo, essa geração. É uma geração que ela já vem armada de berço, armada ideologicamente, armada de pensamentos, de uma educação onde os pais também já têm um pensamento diferente. Na minha época, na geração de 80 e 90,
a gente não tinha um discurso dentro do lar ou na escola que a gente era condicionado a pensar. Nós não pensávamos. Nós éramos doutrinados a decorar. Fomos a geração da decoreba. A gente decorava, decorava, parará, parará. E a gente nunca questionou, por exemplo, questões simples. Por exemplo, o descobrimento do Brasil, os primeiros habitantes do Brasil, se o Brasil de fato foi descoberto, se o Brasil não foi roubado, usurpado, teve sua riqueza levada. Então a gente não discutia essas questões. A gente era doutrinado a aprender daquele único modo, né? Então a gente não era condicionado a pensar. Hoje eu vejo diferente, né? Eu vejo que hoje nós temos uma geração que ela é condicionada a pensar, a criticar, a enxergar além daquilo que é mostrado. E aí eu vou trazer só uma citação, de novo, né? Deixa eu ver de quem é a citação. Quem eu estou consumindo bastante essa semana, né? Estou analisando os artigos do Estadão, nos pormenores do Estadão e do Cruzoé, que é para ver a linha de raciocínio dos artigos, né? O Di Franco, vamos lá, separei uma citação do Di Franco aqui novamente e outra citação que eu coloquei aqui, eu vou já verificar aqui. São duas citações que eu trouxe para a gente e vão ajudar muito a gente a pensar. O Eduardo Said, né? O Eduardo Said, ele diz o seguinte: somos bombardeados por representações pré-fabricadas e reitificadas no mundo. Bom, nós somos bombardeados por informações, representações pré-fabricadas. Então ela já vem para nós, né? E essas representações, elas usurpam a consciência e previnem a crítica democrática. Vejam o adjetivo, né? A colocação, né? Usurpam a consciência e previnem a crítica democrática. E é a derrubada e ao desmantelamento desses objetos alienantes que, como disse corretamente o Wright Mills, o trabalho do humanista intelectual deve ser dedicado. Gente, uma citação afrontosa, né? Eu acho que esse cabra seria hoje, numa frase dessa, ele seria condenado por crime de ódio, né? Quando ele diz que nós somos bombardeados, fala isso da imprensa, que nós somos bombardeados por representações, por quem quer nos representar, que já traz isso fabricado, pré-fabricado, pré-pensado, pré-moldado, né? Que usurpam a consciência das pessoas, que derruba, né, o desmantelamento dos objetos, aliena a população. Eu lembro que não é de hoje que algumas revistas inglesas elas falam sobre essa alienação do povo brasileiro. Falando, vamos lá, sobre a Globo. Que a Globo aliena a população, que a Globo ela transforma a população brasileira naquilo que ela quer, ela molda naquilo que ela quer, né, que ela consegue manipular a população. Então esse é um pensamento muito forte, né, do Eduardo Said. E o Franco diz o seguinte: sem jornais a democracia não funciona. Jornalismo não é anti nada, mas também não é neutro, né? É um espaço de contraponto. E aí esse contraponto, a gente vai ver que hoje é que esse contraponto ele está se sobressaindo um pouco mais, né? Por quê? Por causa das muitas vertentes e por causa também das muitas cabeças que conseguem hoje pensar fora da caixa, pensar de uma outra maneira. E aí ele traz um pensamento do Rui Barbosa. Eu me amarro nas frases e na intelectualidade que teve Rui Barbosa, que deixou para nós uma herança muito boa, né, de ética, para todos os segmentos. E o Rui Barbosa, o Di Franco coloca assim: dever da verdade, a imprensa e o dever da verdade. A imprensa, dizia ele, é a vista da nação. A imprensa é a vista, são os olhos, é a vista da nação. Para ela é a nação que acompanha, é que a nação acompanha o que lhe passa ao perto e de longe, enxerga o que lhe mal fazem, devassa o que lhe ocultam e tramam, colhe o que lhe sonegam ou roubam. Então, quando a imprensa ela tem um pensamento único, quando ela tem uma voz única
um pensamento unilateral, quando ela tem um discurso próprio, quando ela não trabalha a imparcialidade, a objetividade, a transparência, ela acaba sendo aquilo que o Eduardo falou, né? Uma autoridade. Ela acaba sendo acaba atraindo para si um coronelismo. De fato é isso. E aí isso vai trazer o que? Às vezes, deslealdade. Então são esses pontos que eu quero agora ouvi-los. Né? Diante de tudo isso que eu expus, o que vocês pensam? A pergunta é: existe monopólio da mídia? Existe monopólio da informação no Brasil ou regionalizado? De que maneira vocês, se existe, de que maneira vocês conseguem ver esse monopólio? Primeiro, monopólio da mídia, e segundo, monopólio da informação. Existe esse monopólio de fato? Professor, Paulinho. na verdade, professor Turma, existe sim, ainda existe, a meu ver, o monopólio da mídia, da informação, embora em menor intensidade. Sabemos muito bem que a Globo ainda continua dominando a audiência da televisão no país. Não à toa é a primeira rede de televisão do país. E ultimamente, a emissora, por ter perdido verbas publicitárias governamentais, tem como uma de suas únicas funções atacar o atual presidente. E não é de agora que a Rede Globo está manipulando como eu posso dizer? Não é de agora que a Rede Globo está manipulando as mentes mais vulneráveis. Tem o microfone aqui. Estou te ouvindo. Ela vem fazendo isso. Ela vem fazendo isso há mais de 50 anos. Tentando nos apresentar uma ideia, tô gaguejando aqui, tentando nos apresentar uma imagem que às vezes não corresponde, não condiz com a realidade da nossa nação. Eu não sei se vocês percebem, mas relatos anônimos não, putz, eu tô gaguejando aqui, mas eu vou continuar o raciocínio. Mas existem relatos recentes de que os telejornais da Rede Globo estão só apregoando o terror, apregoando o alarmismo, apregoando, nesse contexto do coronavírus, estão tentando jogar a população contra as autoridades. Não sei se vocês descobriram, mas antigamente a Globo apoiava o governo militar. E em 2013 admitiu ter apoiado o governo militar como um erro. Ou seja, a empresa nos enganou o tempo todo dizendo que estava ao lado dos militares e agora foi descoberto que, na verdade, está pelejando contra a população, jogando sujo contra os telespectadores. Uma lavagem cerebral. Ela ainda consegue fazer essa lavagem cerebral que você colocou, Paulinho? Você vê isso? Consegue, embora exista uma heterogeneidade de canais à disposição, tanto em televisão aberta quanto na TV paga, também na internet, ela continua fazendo esse serviço sujo, esse serviço desonesto de lavagem cerebral, através do principal produto da casa, o Jornal Nacional, das novelas e dos reality shows.
Mas as novelas, a meu ver, estão produzindo o que há de mais horrível, o que há de mais horrendo na. Ou seja, estão romantizando o que há de mais horrendo no cotidiano, na sociedade. Estão tratando o sexo e a violência como algo anormal, algo assim, algo banalizado. É isso que eu vejo na programação da Globo. Muito bem. Quando a gente vai falar desse monopólio, Paulinho, é, que vamos lá, que cai naquilo que eu trouxe, né? Naquele pensamento que eu trouxe aí do Eduardo, né? O pensamento inicial de que acaba usurpando aí alguns direitos. Mas aí também tem o público consumidor, né? Tem hoje o seu público também voltado para isso. Então são pensamentos divergentes. Mas é interessante abordar também, Paulinho, já que você tocou aí na questão do militarismo, que a mídia brasileira ela surgiu nos anos 50 e ela ganhou corpo nos anos 60 e 70, mas lá na década de 30 o Brasil já incorporava dos Estados Unidos, né? Já importava de lá algumas características necessárias que são consideradas ainda presentes na mídia brasileira. Tem um nomezinho que a Santaella coloca que é Trustship Model, que é um modelo americano, né? Todo mundo sabe que o Brasil incorporou muita coisa do modelo americano. Só que esse modelo americano ele foi incorporado para a televisão e para o rádio, não só o modo de se fazer mídia e informação, jornalística ou entretenimento. Incorporou também o modelo americano de concentrar na política todos os meios. A gente já falou isso em uma das aulas. As mídias no Brasil elas são incorporadas aos meios. Os jornais, eu acredito hoje que os jornais e a internet são os mais independentes. Porque você tem acesso à internet, você cria um portal, cria um blog, cria uma rede social, claro que tem um marco regulatório da internet, mas você tem liberdade para criar. Você quer abrir um jornal impresso, uma revista, você vai com recursos, você compra equipamento e monta. Vai tirar só o CNPJ para funcionar, né? Mas o rádio, a concessão de rádio e a concessão de televisão, elas estão mais do que nunca entranhadas no poder público, no poder do Estado, sob o poder do Estado. Então, ao incorporar dos Estados Unidos um modelo de mídia, incorporou-se também o controle da égide, da política, do Estado. O Estado controla. E pelo Estado controlar, o Estado acaba contribuindo para esse monopólio. É o Estado quem dá. E o Estado vai dar de acordo com interesses políticos, interesses próprios. É toma lá, dá cá. Eu vejo ainda isso acontecer. Isso aconteceu, não, a Globo, Paulinho, ela só replicou aquilo que o Assis Chateaubriand já fazia. O Assis Chateaubriand ele se agarrou de corpo, alma, unha e cutícula com Getúlio Vargas. E ele criou o conglomerado de jornais, de rádio, de televisão, o império, o primeiro império no Brasil foi do Assis Chateaubriand, de comunicação, e ele criou atrelado ao Estado, a política. Então começou praticamente aí. Esse monopólio da mídia, esse monopólio da informação começou lá com Assis Chateaubriand. E depois vem na década de 60, novamente, né, o falecido da Globo lá, o Roberto Marinho, também atrelado aos governos. Não foi diferente. E de lá para cá, o brasileiro passou a consumir muito isso. E tomou um corpo muito grande. Por quê? Por causa das verbas bilionárias que são injetadas nos grandes centros de mídia e que os pequenos acabam que não recebendo, exceto de governos municipais e estaduais. Mas do governo federal não tem sido muito aproveitado, né, isso. Professor, Opa, aí estão aqui. vai lá aí.
analisando, né, essa questão, é, eu creio que não tem mais o monopólio da mídia, né, da mídia tradicional, né, TV e rádio, por mais que ela tenha forças ainda, mas eu não acho que ela tem o monopólio dessa informação. Até porque hoje, como o senhor falou, né, como a gente tem a internet, pô, enfim, liberou muita coisa para muita gente e hoje qualquer pessoa tem informação. Eu acho que o que ela ainda detém é os detalhes da informação. Justamente porque o jornalista, principalmente os mais antigos, eles têm fontes, ele tem pessoas que, por exemplo, se tratando de política, ele tem alguma fonte da política que trabalha juntamente com o presidente, com o deputado. Então, os detalhes da informação é que eu creio que ainda detém esse monopólio. Porque, por exemplo, eu quero falar ali com o pessoal deixa eu ver aqui, da SMTU, que não é nem mais SMTU, é IMMU, né? Se eu quiser, eu vou lá no site, olha, tem o número, tem o e-mail, então eu posso extrair algumas informações deles, né? Então a internet, ela tem nos dá essa liberdade de nós podermos chegar a pessoas que a gente não chegaria. Mas é como eu estou falando, eu creio que a mídia hoje ela ainda detém um monopólio do detalhe da informação. Perfeito. Certo, professor? Muito bem colocado. E também eu ainda vejo outro ponto. Eu ainda vejo que ela até tenta, né, sustentar esse monopólio que ela tinha, pelo menos a grande mídia, né? Isso. Eu vejo que ela tenta segurar, se agarrar a esse monopólio para não deixar escapulir. Uma comparação a isso, Ayrton, eu acho que seria mais ou menos assim. Vamos lá, time de futebol, time de Série A e time de Série D. Tem os privilégios, né? Sim, exatamente. E como? Direitos de imagem. Eu acho bem legal isso. Se fosse fácil assim, o São Raimundo já estaria na Série A, né? Já. Manaus já teria passado muito tempo, grandes fortunas, né? Grandes parcerias. Legal. Mas eu creio que seja isso. A gente não tem os detalhes, né, dessas informações, mas eu creio sim que a gente tem a gente conseguiu já esse poder de informação, né? Por exemplo, se a gente vê aquela questão que a gente estava colocando ontem, né? A pessoa que vê uma notícia, hoje ela tem a oportunidade de conferir vários pontos de vista, que hoje tem pessoas com blogs, canais de YouTube e tudo mais, que ela podem ver os outros pontos, né, que essa informação pode ser levantada, né, as outras questões. Mas realmente os detalhes eles são mais complicados de serem conseguidos pela grande massa. Verdade. Há de fato, Ayrton, vou já passar a palavra, Bené. Há de fato, Ayrton, esse detalhe aí, há um acirramento nesse detalhe. Eu lembro que quando nós dávamos informações do Manaus Trans, né? Manaus Trans, eu vou citar nome aqui porque é gente boa, o Costa Neto, né? Ele contribuía com o nosso jornal, direto do Manaus Trans. Então ele ligava, ou as emissoras de rádio ligavam para ele ao vivo. E aí, chegou um determinado momento que o Manaus Trans baixou uma portaria. A rádio oficial será a rádio difusora. Entendeu? Então a gente tentou por diversas vezes obter informação do Manaus Trans, mas a gente não conseguia. Eles criaram uma barreira. Ou seja, querendo ou não, localmente, a radiodifusora monopolizou a informação do Manaus Trans. Aquela informação de primeira mão. Então a gente acabava aqui replicando. Até porque eles criaram também fontes de informação, ou informação da fonte, que foi o seu canal de Twitter, né? E aí as emissoras, elas conseguiam passar, as emissoras de rádio passavam informação via Twitter. Mas o contato direto com o Manaus Trans ficou restrito a poucas emissoras de rádio. Esse foi um fato que aconteceu com a gente. Então, entra nesses detalhes aí que você colocou. Professor, só para completar o meu raciocínio, ainda falando sobre monopólio da mídia, existem ainda emissoras de televisão e rádio que pertencem a parlamentares, por exemplo. Isso é muito comum no Nordeste, no Norte também. Sim, Paulinho. Sabe o que é isso aí, Paulinho? Isso aí... O que é? Isso aí é oligarquias políticas e familiares.
Entendeu? É uma outra sim. característica da mídia brasileira. A mídia brasileira tem essa característica, né? Oligarquias políticas e familiares. Aí entra, a gente vai ver que em cada estado brasileiro tem uma família que ela é a família da comunicação. Aqui em Manaus vocês sabem, né? No Ah, Pará que tem Barbalho, no Maranhão tem Sarney, enfim. E às vezes tem essa briga, né, de famílias também, essas oligarquias políticas, né, que ficam brigando também por esse monopólio, né? Ou não monopólio, mas vamos dizer assim, para ter tem alguém entrando aqui, a Sandra, para ter um poder maior, para ter uma verba maior, para ter maior representatividade, isso influencia muito. Justamente nessa briga de detalhes que o Ayrton colocou, Paulinho. Hein, professor? Basicamente isso, Benedito. Só reforçando aí o que o Ayrton falou, eu acredito assim que a internet ela veio ela está quebrando esse monopólio, mas ele ainda é muito, ele se limita muito porque a gente vê a educação no Brasil como é que está hoje, né? Que as pessoas elas podem ter o acesso à internet, podem ter acesso ao YouTube, mas elas ainda são muito limitadas à educação, a analisarem aquilo que elas estão lendo. Por exemplo, eu cresci, na minha infância, eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Na minha infância, a minha mãe, ela não deixava a gente misturar manga com leite. A gente não comia a manga com leite, porque senão morria, né? Aí eu acredito que nós somos a geração que estamos tendo a oportunidade, o privilégio de questionar isso. O porquê não? O porquê de não comer, eu vou morrer por quê? Isso aí é comprovado cientificamente, né? Nós somos a geração que a mídia, a internet, ela está dando a possibilidade da gente vir questionar a informação, né? A notícia em si. E eu acredito que o monopólio ainda existe, mas a internet está dando essa oportunidade para a gente vir, né, consumir aquilo que a gente acredita que seja correto. Por mais que a educação no Brasil ela limite um pouco. Sim, Bené, essa questão muito bem colocada. Tem uma pesquisa, eu recomendo você. Professor, Oi. só uma pergunta aqui pro Bené, de modo empírico. Tu já comeu manga com leite, Bené? Eu tomei o suco. Não podia misturar. Se você está aqui, O açaí. continua. O açaí também, o açaí com leite. Hoje eu vejo o pessoal tomando açaí. Na minha infância, Deus me livre, eu não Mas, podia fazer Bené, isso. Bené, Oi. e aí, tu tem uma. Vamos abrir um parênteses aí. Tem uma história que conta que nossos pais, né? Por que a gente não comia manga com leite, manga com sal, manga e leite, açaí com leite? Porque na época da escravatura, os escravos que estavam nas plantações de manga e cuidavam do gado, né, do leite, os patrões diziam que para eles não comerem de tudo que tinha lá, ou comiam uma coisa ou outra. Então criava-se essa ideia de que fazia mal, né? E aí eles tinham medo, né? Não tinham conhecimento, então quem comia manga não bebia leite. Fechando parênteses aí nesse assunto que vocês colocaram. Mas é de fato uma geração que hoje tem esse privilégio de, através da internet, dessa ferramenta, conseguir ter um conhecimento, ter uma informação de que muita coisa que a gente tinha como certo, hoje a gente vê que não era tão concreto assim, né? É relevante. E aí Professor. tem uma pesquisa que eu recomendo para vocês, Brasil Mídia, pesquisa Brasil Mídia. Ela é de 2016 e ela fala desses detalhes, já faz 4 anos, né?
mas ela traça esses detalhes do perfil da audiência, do consumo e do consumo do brasileiro da internet e da informação, rádio, televisão e jornal. Quase metade dos brasileiros, lá em 2016, o equivalente a 49%, declarou usar a internet para notícias. Hoje é mais, né? Hoje não é só isso por causa das redes sociais. A primeira e segunda menções, né? O percentual abaixo de 89% da TV. 89% usava a TV lá em 2016 como principal meio e mais confiável para se informar. 30% o rádio. E 12% dos jornais e das revistas só 1%. Ou seja, a audiência das revistas caiu muito, até porque a revista, hoje eu vejo uma revista mais politizada, né? O público mais elitizado que consome a revista. Então, quase metade dos entrevistados mencionou primeiro e segundo lugar a internet, né? De fato, essa geração, ela consome tudo pela internet, compra pela internet, paga pela internet, faz tudo pela internet. Então, verificou-se que a grande maioria desse público que usa a internet, segundo a pesquisa Brasil Mídia, são os adolescentes, os jovens, de 16 a 24 anos. É essa geração, Bené, essa tua geração, que fica aí de 4 a 6 horas por dia na internet. De 4 a 6 horas por dia no celular. É a nossa, né? Professor, Oi, Paula. não sei se vocês estão sabendo, se vocês já viram na televisão ou no rádio, mas havia um projeto de lei que intencionava impor censura nas redes sociais, principalmente para quem tem militância, para quem está na militância política, né? Uhum. Graças a Deus, esse projeto de lei foi derrubado e a liberdade de se expor, de se posicionar, de se expressar nas redes sociais é mantida. Está sendo mantida, graças a Deus. Quando você vai ver a fonte, Paulinho, dessa censura, vem da política, né? Vem de políticos. Políticos, principalmente, identificados com o espectro da esquerda, né? Como dizem, que estão desesperados, sabe? Porque a hora dele está acabando e os que defendem a família e a soberania do Brasil vão dominar a política. Eu penso nisso. Tá certo, Paulinho. Tem aquela questão, né, dos que não têm e querem um espaço e às vezes até de tolher o pensamento de outros. Beleza. Vamos lá pontuar uma outra questão. Não ouvi a Renata hoje. O que a Renata faz? Boa noite, professor. Boa noite, Sandra. Quero ouvir vozes plurais e dissidentes hoje. Professor, eu cheguei atrasada. É porque eu estava trabalhando, eu cheguei atrasada aqui na aula e eu estou um pouco perdida. Nós estamos falando, Sandra. Peraí. Nós estamos falando. Já, coloquei aqui. Sobre o monopólio da informação e o monopólio da mídia. A pergunta inicial: ainda existe? Você vê que existe ainda esse monopólio nos dias atuais com a era da internet? Ah, entendi. Mas eu não vou responder, não. E o monopólio da informação, então? Professor, Oi, Renata. eu achei interessante, pontuando o que o Ayrton falou sobre essa questão do detalhe estar na televisão e na internet a gente ter uma visibilidade até maior, né? Porque a gente sabe que nem todo brasileiro assiste jornal, mas a maioria dos brasileiros estão na internet. Teve esse caso agora recentemente sobre o Miguel Otávio, né? Que foi aquela criança que caiu do 8º andar em Pernambuco, filho de uma secretária, eu acho que é doméstica, se eu não me engano, na qual a patroa está sendo
a principal acusada, né? E um dos grandes questionamentos foi o fato da mídia não ter vinculado a imagem dela. Mas aí a gente já vai na internet, a gente já encontra a foto dela com as demais informações. E já na televisão você vê os detalhes, você já tem ali a entrevista com a mãe, você já tem um relato detalhado do prédio, as imagens, entendeu? Não que isso não tenha na internet, mas se estiver na internet é por conta de uma reportagem que foi feita pela TV, entendeu? Então a gente tem essa dinâmica, no caso, acho que esse diferencial, na verdade. A internet E expõe uma coisa mais, que eu né? até... Exatamente. E uma coisa que eu até comentei com a minha mãe no domingo, eu falei para ela bem assim: mãe, quando começar o Fantástico, a senhora me chama porque eu quero ver os detalhes da reportagem que eles fizeram sobre as passeatas, né, que ocorreu nos Estados Unidos. Ela disse: mas por quê? Eu disse: porque eu sei que a Globo News fez uma mega cobertura. Então eu sei que eles vão vir com algo a mais, entendeu? A internet ali tem muita coisa que é jogada, muita coisa que é colocada e tudo mais, mas eu queria ver. E realmente, de fato, supriu aquela necessidade que eu queria. Se a TV ela tem um monopólio, não com a intensidade que ela tinha antes, por conta justamente da internet. A gente passou por uma fase de transição muito grande, em meados de 2017 para 2018, né? Sim. Então, até 2017, a gente tinha ali esse monopólio ferrenho, né, do Grupo Globo, né? Em todos os sentidos, em todos. Seja nos jornais impressos, na TV, na rádio, em outros canais dos quais é do Grupo Globo, a gente tinha isso. Onde o que eles falavam era regra. Tanto que as próprias novelas ditam moda, ditam regra, levantam pautas das quais a gente sabe que não são tão comentadas, mas são que é considerada as pessoas que vivem à margem da sociedade, assim que eles colocam, né? Então, assim, a gente tinha isso intensamente. Só que a gente teve uma virada de 2017 para 2018 muito grande, justamente por conta da política. Então, eu acho que isso foi o que... E também o grande acesso da mudança do 3G para o 4G, da mudança dos telefones analógicos, dos smartphones. Então, tudo isso foi uma onda que aconteceu. Então, tudo isso colaborou para justamente a gente estar onde a gente está agora. Onde a internet, para mim, a internet, ela tem essa questão da informação intensa. Eu acho que a gente, às vezes, por exemplo, já tem coisas que tá rolando na internet que ainda vai passar na TV, entendeu? Por exemplo, eles estão preparando a reportagem para passar na TV, mas a internet já está pegando fogo. Assim, A internet como alimenta Ayrton os meios falou. hoje, né? Exatamente, como o Ayrton falou, os detalhes estão na TV ainda. Se vai estar daqui a 2, 3, 4, 5 anos, a gente já não sabe, porque a gente está passando por umas ondas de transições muito intensas no mundo Verdade. inteiro, não só no Brasil, entendeu? A gente tem hoje, Eu acho- Renata, a gente tem a internet das coisas, a gente não tem só a internet no computador, a gente tem internet na televisão. Hoje a televisão virou uma janela para o mundo, já era, né? Mas uma única visão. Exatamente. Hoje você abre a janela. Antes eles colocavam você lá, Isso. transportava. E hoje não, hoje você mesmo é que abre essa janela. E a A gente gente tem... tem um termo, professor, a gente tem um termo no inglês que é input e output. O input é tudo aquilo que a gente coloca, tudo que a gente retém de conhecimento, né? Tudo que é colocado, tudo que eu aprendo de vocabulário, de gramática em inglês. O output é tudo aquilo que eu vou mostrar para ti o que eu aprendi de fato. Então é justamente isso que acontece. Eu acho que a gente passou muito tempo ali vendo tudo aquilo acontecer, retendo tudo aquilo, e hoje essa geração que eu brinco até que é a geração dos anos 2000, né? Milênio, a geração milênio, que comanda o Twitter hoje em dia, querendo ou não. E nós, que somos da geração antes milênio, né, anteriormente, a gente acompanha essa onda, porque a gente não tem mais como retroceder. Verdade. A juventude está tomando conta do mundo e a maior parte das empresas hoje é comandada por jovens. Com essa cabeça. Exatamente. Isso aí. E aí, professor, Oi, a Renato. gente pode até meio que fazer um comparativo de nasceu meio que uma contracultura por causa da internet, né? Exatamente. A gente vê que isso rompeu todo aquele padrão, né,
de jornalismo, de quem detém o monopólio. Então, realmente é uma revolução até meio que cultural, né? Eu estou fazendo a produção do artigo justamente sobre esse tipo de personalidade, isso, de que da pessoa que aprende com a internet, de ver nela uma forma de você se posicionar culturalmente, economicamente. Então, eu creio que a gente pode colocar, né, nesses padrões de contracultura, tipo, a gente rompeu tudo aquilo, né, é só a mídia, é só a Globo, é só tal veículo. Não, a gente, né, conseguiu romper tudo isso que a gente vinha passando. E ainda tem outro detalhe aí, essa questão de ruptura. O professor Nogueira, né, o esposo da professora Rosário, ele coloca no livro que o jornalismo ele quebra paradigmas e cria conceitos, novos conceitos, né, e quebra paradigmas. E de fato a internet ela escancarou de vez, esmiuçou esses paradigmas concretizados, enraizados que a gente tinha. E a gente vê hoje uma geração totalmente diferente. Por exemplo, eu estava assistindo uma reportagem de moda, de agências de moda, onde ser modelo, essas modelos magérrima, né, só pele e osso, que não é o padrão das mulheres que eu considero bonitas, né? Claro, mas as agências estão preocupadas hoje com o real, as pessoas reais, né? Por exemplo, a gente vê uma camisa aí no Cabra Malhado, a gente vai pôr na gente e a camisa vem com bola. Então as agências estão preocupadas com isso. E o novo pensamento, o novo fazer jornalistas, tem até o livro, né, em PDF que vocês podem baixar. Ferramentas para entender os novos jornalistas, né? Os novos jornalistas do século XXI que usam essas ferramentas, que é totalmente diferente daquele tradicional, do trivial que era usado lá atrás. E isso tem de fato trazido contrapontos. Tem uma situação aqui, um outro pensamento que eu vou trazer aqui. Tem uma matéria da Globo aqui que eu separei para ler aqui um lead para você. Ela é de 2013, né? No G1. ONG denuncia monopólio da mídia no Brasil. O país dos 30 Berlusconi. Né? Berlusconi é o cabra lá da Itália, o poderoso chefão, né? Aí a matéria diz assim, ó, ela é da France Press, 24 de janeiro de 2013. O cenário da mídia brasileira, com seu pequeno número de grandes grupos e meios de comunicação regionais, muito dependentes do poder dos estados, é uma espécie de país dos 30 Berlusconi e coloca em perigo a independência da informação, segundo um relatório publicado nesta quinta-feira pela organização Repórteres Sem Fronteiras. Aí a ONG defende: o Brasil apresenta um nível de concentração de mídia que contrasta totalmente com o potencial de seu território e a extrema diversidade de sua sociedade civil, explica a ONG de defesa da liberdade da imprensa. O colosso parece ter permanecido impávido no que diz respeito ao pluralismo. Um quarto de século depois da volta da democracia, assinala, recordando que em 2012 houve 11 jornalistas assassinados no país. Mas o lead ele coloca assim, ó, um número pequeno de grandes grupos, né? Um número pequeno de grandes grupos. São os 30 Berlusconi, né? São os 30 poderosos que detêm esse monopólio da mídia no Brasil. E que os demais, eles têm que consumir aquilo que é feito regionalmente de uma maneira, às vezes, artesanal. E quando vai se ver esse monopólio, quem é que hoje comanda o entretenimento, a grosso modo, falando de mídia no Brasil? Rio, São Paulo. Você não consome entretenimento do Rio Grande do Sul, você não tem programação jornalística da Bahia presente aqui, né?
você não tem de Brasília, que é a capital do Brasil, você não tem as federações brasileiras, cada uma compartilhando com os outros estados entre si. A gente tem o eixo Rio-São Paulo somente, né, espalhando para todo o Brasil o que eles consideram a voz do Brasil ou o retrato do Brasil. Então, se a gente olhar por esse lado, há sim o monopólio, né? Eu vou colocar assim, o monopólio de alguns meios que detêm o monopólio das redes, que por causa de recursos acontece isso. Aí quando a gente vai para a informação, esses 30 Berlusconi, eles também pautam o assunto das mídias regionais. Por exemplo, qual emissora de rádio não acessa o G1 para colher informação? Qual emissora de televisão não acessa os portais nacionais, as agências nacionais, para colher informação do Brasil? Ah, professor, mas é porque não tem como estar lá. Exatamente. Poder. Que durante muito tempo se estruturou, né, esses conglomerados, né, esses poderosos da mídia. E aí a gente fica de fato, Ayrton, com esses detalhes. Nos restam esses detalhes, ou que seriam as migalhas. E que a gente está aprendendo a pegar essas migalhas e esses detalhes a reciclar, né? Aquilo que seria jogado fora, a gente está aprendendo a fazer arte com isso. Fazer um bom jornalismo com isso. E agora a gente vê que tem surgido aí muitos jornalistas feras através da internet, que não teriam no outro momento oportunidade de entrar numa empresa jornalística grande. Por exemplo, o Caio Coppola surgiu onde? Em grupos de WhatsApp. Ele surgiu em grupos de WhatsApp, a Renata há de me corrigir se eu estiver errado, fazendo vídeos, fazendo tutoriais para a família. E alguém descobriu. Verdade. E hoje o cara está na CNN. Muito inteligente aquele cara. E eu acho interessante, sabe o que, professor, em como hoje a TV, ela pauta muito o que a internet coloca. Vou dar um exemplo aqui. Na terça-feira, que foi escolhida a terça-feira para conscientizar o mundo lá sobre a questão da luta que vidas negras importam, eu achei interessante porque a Globo, ela montou, acho que foi na Globo News, montou uma grade inteira de pessoas brancas falando sobre questões do racismo, né? Uhum. E foi duramente criticada por conta disso. Ou seja, foi criticada onde? Na internet. Exatamente. E aí, de repente, eles tiveram que corrigir e montaram toda uma grade com pessoas da cor negra, né? Uhum. Eu aprendi, no meio de tudo isso, que parece que os negros não gostam de ser chamados de negro. Tem que chamar de preto, porque negro, na raiz da palavra, quer dizer inimigo. Então, pessoas pretas. Então, tudo isso a gente vai aprendendo aonde? Na internet. E aí a gente vê essa onda do momento, que é justamente isso. Eu vejo que a Globo, ela volta muito para isso, justamente. Se a internet dita uma coisa, ela vai lá e tenta acompanhar, para justamente não perder essa visibilidade. É isso que eu tenho visto. Posso estar Se errada, adapta, né? É o que exatamente, é o que eu tenho percebido ao longo desse tempo. Oi, Jean. Então, professor, a gente está um pouco mais lento, né? Mas, de qualquer forma, a gente vai dar nossa contribuição. Acredito que eu compartilho com a ideia dos colegas de que realmente não existe mais monopólio como antigamente, como no ano 2000, por exemplo, de um grupo de comunicação que dite as regras. A gente ainda tem resquícios disso, até porque a gente está vivendo, realmente um fruto de um processo histórico, né? Uhum. E a gente se encontra nesse momento hoje, nessa situação. E, entretanto, a internet realmente compartilha da mesma ideia. A internet, ela, com o advento da internet e da facilidade de qualquer um poder registrar um fato, fazer uma live dentro de uma manifestação, no mesmo instante, isso facilita com que as pessoas realmente elas se alimentem dessa informação. Claro que não com tantos detalhes como às vezes estiver assistindo um Fantástico ou num Domingo Espetacular de repente, mas as pessoas estão sendo informadas e essa pluralidade de canais de informação
quebra um pouco essa hegemonia e, sem dúvida alguma, o monopólio da informação, né? Entretanto, vale lembrar que, apesar de tudo isso, de possibilidades, das possibilidades que a gente tem de se informar, por exemplo, o Jornal Nacional ainda bate recordes no Ibope, principalmente quando se trata de notícias de bombas do governo aí, né, do Bolsonaro. Então, se por um lado a gente tem pessoas famintas e que se alimentam de informações pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook, pelos portais de notícias comuns, nós também temos o telejornal que bomba em audiência, que até agora ninguém conseguiu superar, né, o nível de Ibope. E isso reflete que ainda tem a credibilidade, né, mas tem o gosto das pessoas, né? Então, acredito que esse controle da informação ainda acontece, mas dentro daquele grupo, daquele veículo de comunicação. O Grupo Globo, eles têm um princípio editorial deles e eles têm que seguir. Eu acho que eles estão até mesmo, a gente não está discutindo se é ético ou não aqui, a gente está discutindo se realmente existe, mas existe um princípio editorial que eles têm que seguir e eles vão seguir, assim como outros veículos de comunicação. Entre parênteses, parei de assistir a Band News porque ficou muito fraco, né? A questão do meu ponto de vista, a questão da apuração e dos comentários também eu achei que ficou muito fraco, né? Tanto é que quando a NASA lançou a nave espacial na semana passada, no sábado, eu estava acompanhando pelos 3 canais, pela CNN, pela Globo News e pela Band News. E até mesmo a legenda, a fitinha estava errada ali no visor, né? Então, da informação, né? Então, eu não assisto muito mais a Band News. Entretanto, ainda existe realmente clientes e pessoas que confiam e que acreditam nesse tipo de informação, como o Jornal Nacional, por exemplo. Agora, sim, até quando a gente não sabe. Né? Só mesmo o tempo vai dizer pra gente. Tem a questão nisso que você pontuou aí, Jean, a espetacularização. Né? A gente vê que faz a diferença, esse espetáculo televisionado, esse jornalismo espetáculo, né? Essa crítica é bem posicionada. Eu acho que, cara, a Globo apanha, mas ela consegue unir os prós e os contras. Tudo ali, a favor ou contra ela, tá todo mundo metendo o sarrafo. Ela é o Agenda 7, né? Ela é o assunto na boca de todo mundo, de quem gosta e de quem não gosta. Então ela consegue isso, né? Mesmo assim ter aí as divergências e de opiniões, ela consegue ainda atrair isso, a questão da audiência que você falou. Eu acho interessante, você falou de linha editorial, Jean, lembra do Moro? Tem os interesses, né? Por exemplo, sem dúvida. O cidadão ou a pessoa, ela tem suas preferências. E essas preferências acaba que privilegiando. Eu acho que isso é uma das características que o Ailton pontuou também, desses detalhes, né? Por exemplo, o Moro poderia divulgar na rede social a informação, ele poderia jogar para as principais emissoras, né? Record, Band, Globo, SBT, as 4, né? Record News, mas não, ele priorizou uma. Por que ele priorizou uma, né? Aí tem uma outra situação, que é a desmedida influência da mídia, que ela sobrepõe a influência que esse grupo tem no alcance, no acesso às pessoas, né? Na grande massa das pessoas. Então ele sabe dessa influência, o político sabe dessa influência. Hoje nós sabemos dessa influência. E essa influência que às vezes ela está atrelada aos poderes constituídos, né? Inclui-se aí o judiciário, as esferas tradicionais da formação, os valores familiares que o Paulinho colocou aí, escola, universidade, igreja também. A gente tem aí, por exemplo, conglomerados de comunicações e igrejas. Igreja Católica é que mais detém veículos de comunicação no Brasil. Pouca gente sabe disso. Mas
Quem são atacadas? As igrejas evangélicas. Por quê? Por causa do tipo de programação. Então, os evangélicos também não ficam por trás, eles também brigam por esse domínio da comunicação. Então, trata-se de impor um certo consentimento social, critérios exclusivos, a exclusividade, né, a escolha de abordagem de temas. Enfim, a mídia ela vai difundir juízos de valores. E esses juízos de valores é que são comprados, eles são sentenciados, eles são colocados para a sociedade, eles vão funcionar como uma espécie de tribunal ali, e é em cima disso que as informações elas vão ser privilegiadas, que alguns meios eles vão ser privilegiados, que alguns jornalistas serão privilegiados, que vão ganhar credibilidade por causa disso, porque se um jornalista falar, é verídico, se o outro falar, quem é esse jornalista, entendeu? Tem toda essa questão de influência que as pessoas sofrem do meio. Mais 5 minutinhos Sem a gente dúvida. encerra. Não, só ia complementar, né, aquilo que a gente estava conversando na aula passada, me parece, a questão do jogo de influência, né, jogo de interesses, na verdade, que naturalmente existe hoje no mundo, que a gente está no meio aí, né, até tentando ser contratado por alguns aí, né, mas tudo bem. O Milton Santos, e o artigo da Denise Moraes, deixa eu ver aqui qual é o artigo. O monopólio da mídia, construção de consensos. Ela vai colocar um subtópico lá na página 2 do artigo dela. Ela diz assim: o sistema midiático se estrutura para dominar. Isso calha bem no mundo capitalista, né? Algumas empresas elas colocam isso como essa dominância ou predominância, né? Essa ambição de dominação, de poder, elas colocam lá na sua missão. Nossa missão, ser a melhor, né? Então toda empresa ela vai se estruturar para dominar o quê? Dominar o mercado. Isso faz parte do mundo capitalista, dominar os ouvintes. Porque quanto mais ouvintes, quanto mais telespectadores, quanto mais acesso um site tiver, mais recurso vem para aquele meio. Então, ela coloca isso, né? Que o meio, o sistema midiático se estrutura para dominar. O Milton Santos, finalizar aqui com a citação dele. Ele diz que a mídia precisa estar no topo. No topo ficam os que podem captar as informações, colher, orientá-las a um centro coletor que as seleciona, aí é gatekeeper, organiza, aí é construcionista, redistribui em função do interesse próprio. Para os demais, não há praticamente caminho de ida e volta. São apenas receptores, sobretudo os menos capazes de decifrar os sinais e os códigos que a mídia trabalha. Pelo menos era assim lá em 2013 ainda, né? De um tempo para cá a gente vê que esses demais que eram apenas receptores, hoje eles recebem, mas hoje eles têm um caminho por onde eles podem mandar o seu feedback, né? Onde eles podem dizer, olha, não é bem assim, olha, eu estou insatisfeito. Entendeu? Hoje eles podem corrigir aquilo que eles recebiam, eles podem dar um recado de volta, e não apenas por cartinha, né? Eles já mandam em tempo real, já tem aí um retorno em tempo real. Então, essa predominância dos meios, a gente chega a uma conclusão da seguinte maneira: não há um monopólio predominante, mas ainda há influências, ainda há preferências, ainda há características e resquícios de um monopólio que foi construído, mas que está sendo aos poucos pulverizado, ou disseminado, ou fragmentado, né?
Então a gente vê que está caminhando para isso, né? A democracia de fato na comunicação. Acho que a internet tem trazido isso. E a democracia também da comunicação individual, onde uma pessoa, independente do meio tradicional, rádio e TV, ela pode dar voz, e isso se usa hoje até robôs para isso, né, na internet, para você aparecer. Você coloca a sua opinião, você tem a opção lá na rede social de você, como é que o Facebook utiliza lá para bombar, né? Tem a hashtag e você paga, cria um canal, paga, e aí os robôs se encarregam de disseminar aquilo que você quer. Então hoje você não depende só dos meios tradicionais. Você ganha ressonância também, ganha eco também, a partir dos seus interesses. E dentro dos seus interesses, você obviamente muita gente usa esses interesses para fins eleitoreiros, acaba entrando nesse viaduto aí, nesse túnel, né? Vai dar 10 horas, né? Professor, Oi, o senhor falando. Rapidinho, pode ir. o senhor tocou num ponto sobre essa questão da produção, né, dessa produção de conteúdo para a internet, né? Algo que eu observo muito, assim, que na televisão, quando você vai disseminar uma informação, já é algo que foi totalmente trabalhado e tudo mais para você disseminar essa informação. No caso do YouTube, usando um exemplo, acho que até o Ayrton que está escrevendo um artigo sobre isso, acho não, tenho certeza, mas não sei se ele já chegou a esse ponto, é que tudo que você produz para o YouTube, você tem que ter cuidado para não ser desmonetizado. Uhum. Então ainda tem essa questão da restrição. Por mais que eu queira falar sobre um determinado assunto, se eu estou ali naquele canal com o intuito de render, ou seja, porque produzir hoje conteúdo para o YouTube requer dedicação, 100%. Não tem como. Se você quer alcançar o máximo de pessoas, você tem que se dedicar. É produzir 3 vídeos para vincular durante toda a semana, é ter um calendário de organização, enfim, é um marketing digital pesado. Então, assim, por mais que a gente queira, a internet eu posso falar de tudo do jeito que eu quiser. Não. Se você está ali para produzir e ter ganho, não é bem assim. E também hoje tem lei, né, no caso. Hoje a gente tem uma lei por conta dessa loucura que era justamente logo no início. As pessoas falavam tudo o que querem, tudo que queriam, do jeito que queriam. Hoje eu vejo processo com haters, as pessoas processam hoje os haters, algo que não acontecia lá no início. Então, eu acho que produzir conteúdo hoje, a gente, por mais que a gente queira falar sobre certos assuntos, a gente tem que saber como falar. E ainda bem que nós temos, Renata, entre aspas, uma internet livre, né? A gente não tem lá a censura da China. Nossa, professor, eu acompanho a China. Você sabe, eu sou consumidora assídua de conteúdo asiático. Para vocês terem uma ideia, gente, produzir um drama na China continental, que a gente fala, tirando Hong Kong, produzir qualquer conteúdo na China, você tem que citar durante o drama o seu amor pelo país. Seja evidenciando lá com uma imagem, seja dizendo que você tem orgulho de ser chinês. Tem que ter algo da China. Isso é obrigatório. Então, assim, você já não vê isso na Coreia do Sul, na Tailândia, mas na China continental é dessa forma. O negócio lá é muito louco. Você não usa nem o Google, você tem um próprio meio de pesquisa, acho que é o Naver que eles usam. Se eu não me engano, é na Coreia do Sul, na China já tem outro, porque tudo é com restrição. A gente tem sorte de viver onde a gente vive. Legal. Gente, vou finalizar aqui. Depois, se vocês quiserem uma palavra aí para fechar também, vou abrir espaço. A citação do Denis Moraes diz assim: a internet, a mídia elege atores sociais. A gente sabe disso. Elege analistas, comentaristas e especialistas que podem opinar em seus espaços e programações. Na maior parte dos casos, esses porta-vozes nada mais fazem senão reforçar o trabalho neoliberais em favor da mercantilização geral da vida
e da desregularização das economias de mercados. São chamados intelectuais midiáticos, escalados para dizer e prescrever geralmente aquilo que serve aos interesses do grande capital e do conservadorismo e ao mesmo tempo para combater, desqualificar ideias progressistas e transformadoras de realistas injustas. Bom, a gente tem várias divergências aqui nesse artigo aqui do Denis, é bem legal. Vou passar lá no Siscontente para vocês, tá? Os conglomerados midiáticos mantêm ainda relações de interdependência com poderes econômicos e políticos conforme conveniências mútuas. Aí ele põe visibilidade pública, verbas de publicidade, patrocínios, financiamentos, isenções fiscais, participações acionárias, apoios em campanhas eleitorais, lobbies, concessões de canais de radiodifusão e etc. Não são neutros e isentos, como querem dizer crer. São parciais, tomam partido e têm um lado. Olha que legal, né? Por isso que se atrelam, né? Se agarram à política, defendem aquilo que acreditam, de fato, né? Vão defender o que tem, todo mundo defende seu território, sua casa, seu ninho, né? Então é o nosso meio, é o nosso meio. Alguém quer finalizar aí? Renata, finaliza aí. É isso, gente. A gente tem. Eu acredito que é como você falou. A gente tem. A Sandra, olha a Sandra aí. A gente tem ainda esse monopólio em São Paulo, em termos de produção de conteúdo, como você falou, né? Até porque eles foram os que foram mais bem colonizados no Brasil, né? Entrando aí em Minas Gerais também. E a realidade é essa. A internet daqui a um tempo pretende ainda mais se estabelecer como no topo da cadeia alimentar da informação e da influência, enfim, nesse sentido. Eu diria até que ela está no topo e ela só vai se aprimorar. Porque eu estava analisando hoje, eu fiz um estudo. Eu estava tentando encontrar palavras para poder debater aqui, né? E assim, a televisão, a própria televisão, eu vejo isso muito na Globo, eu não sei os outros canais, porque a Globo é o que fica ligado lá na empresa, então é o que eu vejo assim. Todos os gráficos que eles fazem, principalmente no Jornal Nacional, é tudo uma enquete. E onde é feita essa enquete? Nas redes sociais, né? A internet, eles extraem essas informações de onde? Da internet. Então, eu vejo da seguinte forma na nossa área hoje. Não tem como mais você interagir se você não colher certas coisas da internet. Então, eu diria que ela está no topo e ela só vai se aprimorar. O jornalista, nós não temos mais hoje um espaço para dizer assim, isso aqui é nosso e nós colhemos. A gente colhe da internet. O que está acontecendo na internet é novidade, ela chega a detalhar no jornal. Eu tenho visto assim, né? Não sei vocês, mas a minha palavra para hoje é essa. Legal, Sandra. É isso, pessoal. Muito obrigado. Tá? Eu ia só pontuar aí, Renata, que tu colocou de internet. Gente, nós somos privilegiados. Entendeu? Nós temos a internet, nós usufruímos da internet. E a internet. Tem um colega lá no interior, lá onde Judas perdeu a bota, lá na minha Carauari. Aí eu mandei só o link do YouTube. Aí ele colocou lá no grupo, né? De locutores de lá. Espero um dia poder acessar o YouTube e prestigiar o trabalho dos meus colegas. Por quê? A internet é precária no estado do Amazonas. Saindo de Manaus, você tem 1 ou 2 municípios que a internet é mais ou menos. Os outros 60, pode esquecer. Então, essa geração hoje de Manaus, aqui do Amazonas, é a geração mais bem informada. Por causa da internet.
Os alunos estudam online não, estudam EAD no interior, eles vão para a escola. Eles não ficam em casa como vocês estão. Eles têm um centro de mídia, a internet do governo, para eles poderem assistir aula. Porque em casa não tem como. Ele não tem internet. Então ainda é uma realidade. Interessante, né? A realidade e a diversidade. Uma vez eu fui, em 2015, eu tive a possibilidade de ir para uma comunidade bem distante mesmo, né? Daqui para Maués, foi mais ou menos um dia de barco. E de Maués até essa comunidade foi 10 horas de viagem contado no relógio. Santo Antônio, de alguma coisa, lá no interior de Maués. E eu fiquei surpreso, porque é uma comunidade ali mais ou menos de, sei lá, 700 habitantes. Mas eles têm conexão com a internet. Isso que você falou. Eles têm lá uma antena, né, que conecta no satélite do governo, acredito, e espalha a internet ali para aquela parte da escola onde eles assistem as aulas e tudo, né? Aí quando eu descobri que tinha Wi-Fi ali, num determinado momento, cheguei lá correndo lá para usar meu telefone, conferir o WhatsApp, as redes sociais e tudo, porque a gente está tão dentro desse sistema que a gente meio viciado, né? Que a gente precisa realmente saber o que está acontecendo, né? Mas é muito interessante, assim, e foi um dos locais, para dizer com muita sinceridade, onde eu senti mais paz, apesar, depois que passou o surto aí, né, de querer se conectar, mas depois a gente foi entrando na vida das pessoas de uma forma tão, tão legal, de jogar bola, de jogar vôlei, de pular na água, e outras coisas realmente foram quando esse espaço da tecnologia, né? E realmente uma paz muito grande que você sente e aos poucos vai se desprendendo. E até entendo realmente porque muitos nem preferem mesmo se conectar à internet lá, né? Naquela comunidade. Porque tem outras coisas que preenchem e é muito interessante, né? Essa questão antropológica, né? Que a gente teve a possibilidade de viver aí. Você viveu diferente, né? Nos primeiros dias eu peguei de passagem uma dor de barriga, porque lá eles tomam, eu fui na besteira de tomar também de manhã cedo um copo de água misturado com guaraná mesmo, puro, né, que eles tomam em Maués, eles tomam guaraná puro, né, e não é fabricado não, é mesmo ralado ali, né? E eu querendo me entrosar com o pessoal, não, eu aguento, rapaz, aí fui e tomei, e passei 4 dias aí um pouco com a barriga ruim, mas depois veio o anticorpos e a gente conseguiu sobreviver o resto da semana, né? Mas foi muito legal a experiência. Ficou uns dias avivado. Eu imagino o Paulinho na situação dessa. Obrigado, tá, pessoal? Muito bom estar com vocês mais uma vez. Até semana que vem. Renata, te alegra, Renata. Tchau, professor. Viva boa noite. Internet, professor. Boa noite, pessoal. Tchau. Tchau, boa noite, gente. Saudade. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Ei, segunda vocês vão receber a prova, né? Sim. Rapaz, eis a questão. É, Se não me engano, professor, quem foi segunda-feira. o professor Hernan. Isso, segunda-feira vocês vão receber a prova. Isso. Tá? Aquele Perfeito. resumo lá que eu passei para vocês. Perfeito. Beleza. Valeu, boa noite. Falou, professor. Boa noite. Tchau. Boa noite, tchau.